Eu sou Maria João Santos, sou professora auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade de Porto e sou coordenadora do Laboratório de Patologia Animal do CIMAR. Hoje vamos falar um pouco de parasitas e, antes de mais, o que é na verdade um parasita. Um parasita é um organismo que vive à custa de outro organismo e que lhe causa prejuízo. Esta é a definição básica de parasita. Qual é a importância dos parasitas? Ora bem, os parasitas são importantes porque, em primeiro lugar, como toda a gente sabe, podem infectar o homem e causar doenças graves. Podem também infectar animais de produção, diminuindo a sua produção, mas além destas características que são altamente negativas, também podem ser vistos de um ponto de vista mais positivo. Eles são, por exemplo, ótimos marcadores biológicos, como são uma característica do hospedeiro, portanto, confere também muita informação acerca desse hospedeiro, a presença ou ausência dos parasitas naquele hospedeiro, ou podem ser até utilizados como indicadores de poluição, uma vez que são sensíveis a poluentes ou podem absorver poluentes e isso transforma-os em sentinelas. Que tipo de parasitas podemos encontrar? Nós podemos encontrar parasitas por fora do hospedeiro, que chamam-se normalmente ectoparasitas, e podemos encontrar parasitas dentro do hospedeiro e chamam-se endoparasitas. Curiosamente, os parasitas também não escapam a ter eles próprios parasitas e esse segundo parasita é denominado de hiperparasita. Também podemos classificar os parasitas quanto à sua dimensão. Temos os microparasitas, que normalmente são observáveis apenas ao microscópio, e temos os macroparasitas, que são observáveis ao olho nu ou então através da lupa, portanto já numa dimensão significativamente maior. Os parasitas podem ainda ser obrigatórios ou facultativos. Os obrigatórios, em toda a sua vida, mantêm-se fixos ou dentro do hospedeiro. Se forem facultativos, eles podem estar no hospedeiro, podem estar outros períodos sem hospedeiro e ir alternando ao longo da sua vida fases de dependência do hospedeiro ou sem hospedeiro. Em seguida, passaremos a observar alguma da diversidade dos parasitas que podemos encontrar no meio marinho. Vamos começar por falar então nos diversos grupos, nos principais grupos taxonómicos, e dentro de cada grupo vamos ver algumas das espécies mais frequentes que podemos encontrar essencialmente nos peixes ou até noutros animais marinhos. Vamos passar a observar alguns slides onde se pode ver a diversidade de parasitas. Vamos começar com os mais simples, pelos protozoários, e temos nesta imagem um protista flagelado que se desloca por flagelos, que é o Trypanosoma. Trypanosoma, que é um parasita humano, mas também é um parasita que podemos encontrar nos peixes, nomeadamente na enguia, que é o que vemos aqui nesta imagem. Depois temos aqui um protista ameboide que faz deslocação por pseudópodos, e podemos observar de facto as expansões do citoplasma, que são exatamente esses pseudópodos, e temos então uma amiba. Ainda dentro dos protozoários temos aqui um ciliófora, neste caso uma tricodina, que é um parasita muito interessante porque tem uma forma ligeiramente arredondada, com um disco numa das faces. Nesta imagem central podemos observar o disco corado com uma coloração especial para evidenciar exatamente esse disco. Na imagem da direita temos uma imagem a fresco e na imagem da esquerda também uma imagem lateral para se perceber um bocadinho de facto do aspecto total
da tricodina. É um parasita branquial e é frequente no robalo, por exemplo. Ainda nos protozoários temos os apicomplexa, que são geralmente parasitas intracelulares, e neste caso temos uma Eimeria dicentrarchi com um oocisto aqui à esquerda esférico, que contém no seu interior 4 esporocistos, tipicamente. Ainda dentro dos apicomplexa temos aqui as hemogregarinas, que são também parasitas frequentes das ranhosas, que são peixes das poças de água na zona rochosa do mar, e que, como podem ver, tem uma fase dentro das hemácias do peixe. Passando agora para os mixozoa, já para os metazoários. Temos então organismos que normalmente aparecem sob a forma de esporos, com 2 cápsulas polares, como podemos ver bem ali na figura 1 da esquerda em cima, e aqui nestas 4 imagens temos fotografias a fresco. Aqui temos fotografias já coloridas, onde o corante se deposita essencialmente nas cápsulas polares, como podem ver, e temos esporos com várias formas. Nesta imagem podemos ver o ciclo de vida de um mixozoa, como exemplo o Scoquella mugilis. Estes parasitas têm 2 fases distintas: a fase de mixosporo, que eram as imagens que tivemos a ver nos 2 últimos slides, e tem também a fase de actinosporo, que é a fase que ocorre no anelídeo, que tem uma forma, como podem verificar, completamente diferente. De maior dimensão e já visíveis à lupa, temos os platelmintas, que são os vermes planos. Neste caso temos os monogeneia, e temos aqui 2 imagens, da esquerda uma larva, o estado larvário, e à direita temos um adulto de Diplectanum aequans, que é um parasita que é frequente no robalo. Há outros tipos de monogeneia, como é o caso deste que estamos a observar aqui nesta imagem, e que têm os tais ganchos que se formam uma espécie de umas pinças na sua face inferior. Os tremátoda continuam a ser platelmintas, são os também que incluem o grupo dos Digeneia, que aliás é o grupo mais bem representado dentro dos tremátoda. São endoparasitas com ciclos de vida complexos, e podemos ver aqui um organismo que é a Lycometra fasciata, que é um parasita comum em ranhosa. Estes organismos podem estar recobertos por escamas, e temos aqui 2 imagens em microscopia eletrónica de varrimento, que nos ilustra exatamente a superfície de 2 espécies de prosorríncos crucíbulum e prosorríncos aculeatus. As mesmas espécies vistas em microscopia de luz normal, como podem ver. Neste caso, a coloração vai evidenciar essencialmente os órgãos reprodutivos, e ainda mais 3 exemplares corados, estes 3 que são parasitas frequentes do congro. Entre os platelmintos temos o grupo dos Cestoda, que são também endoparasitas, também com ciclos de vida complexos, que são chamados vermes fita normalmente, e temos aqui um exemplo de um cestodo, que é um Trypanorrhyncha, que é uma Progrillotidae daciatidis. Este Trypanorrhyncha é caracterizado por ter uma série de tentáculos, 4 tentáculos armados com ganchos. Nesta imagem aqui podemos ver então o detalhe dos ganchos. Como podem ver, eles estão organizados em filas, e essa organização, o tamanho, são característicos de cada uma das espécies de Trypanorrhyncha.
Temos aí também o grupo dos acantocéfala, ou os vermes de ganchos na cabeça, que são endoparasitas também, tal como os céstodes, têm ciclos de vida complexa e também, tal como os céstodes, não têm tubo digestivo. Okay? São estes dois grupos que não têm tubo digestivo e que têm características particulares. Nomeadamente, eles conseguem acumular, por exemplo, metais pesados, mais do que o próprio hospedeiro, e são muitas vezes utilizados exatamente como indicadores de poluição. Aqui temos a forma então do acantocéfalo, com um probóscis armado com uma série de ganchos e depois um saco, basicamente um saco que contém os órgãos reprodutores. Nos nemátoda, os vermes redondos são endoparasitas, também de ciclos de vida complexos. Neste caso temos uma imagem do Anisakis, porque de facto o Anisakis é o nemátoda mais perigoso para o homem dentro dos nemátodas atualmente. Temos uma imagem só da zona anterior do Anisakis e temos aqui uma imagem de corpo inteiro em que se pode observar que ele é esbranquiçado e enrolado. E neste slide temos o ciclo de vida do Anisakis. Como disse, é um ciclo de vida complexo. Ele tem como aspecto definitivo mamíferos marinhos. Passa por uma fase de ovo. Do ovo sai uma larva. Essa larva é ingerida por um crustáceo. Esse crustáceo, por sua vez, é ingerido por um peixe. E esse peixe, por sua vez, é ingerido então por um mamífero marinho. Se o peixe for ingerido pelo homem e se for ingerido cru ou mal cozinhado, o parasita continua vivo e pode alojar-se no tubo digestivo do homem, causando problemas gástricos graves, por vezes. Outro grupo também bastante numeroso é o grupo dos artrópoda crustácea. Dentro dos copépoda temos aqui, por exemplo, caligos mínimos, que é um parasita comum no global também. Temos aqui um caligos macho e um caligos fêmea à direita. Na fêmea podemos observar os sacos ovígeos na parte inferior do corpo. Temos ainda dentro do grupo dos copépoda um outro parasita que aparece também nas brânquias. Temos aqui então os filamentos branquiais e a fêmea a vermelho, normalmente com coloração sanguínea, porque se alimenta de sangue, e do lado direito temos um macho de mais pequenas dimensões, significativamente mais pequena dimensão. Temos aqui um outro exemplo de um outro copépodo, também a fêmea à esquerda, altamente modificada, não lembra de facto a estrutura de um copépoda, mas no macho essa estrutura já é observada. Temos a segmentação, as antenas tipo copépoda, portanto mais comum. Dentro dos crustáceos temos também o grupo dos Branquiura, onde destacamos o parasita do género Argulus, que podemos ver aqui à direita, que tem duas ventosas poderosas e que servem para se fixar ao tegumento do peixe. Este organismo não possui sacos ovígeos, ao contrário dos demais, e o que faz é colocar os ovos sobre pedras que existam no fundo do lago onde habita. Do grupo dos Isópoda, temos aqui duas imagens: larvas Pranisa gnatidia, que também são ectoparasitas frequentes em robalo, por exemplo, e temos aqui o Cimotoa exígua, que é um parasita que habita a língua do peixe e que acaba por substituir a função da língua no peixe. Exato. Terem uma ideia da diversidade de parasitas que pode aparecer num único hospedeiro, temos aqui um exemplo dos ectoparasitas do bacalhau. Okay? Podemos ver de tudo, desde parasitas que infectam o olho, as brânquias, a boca do peixe, o tegumento,
as barbatanas e vários grupos de parasitas podem aparecer. Temos aqui monogenéticos, sanguessugas, branquiura, copépodes, isópodes e até numa camada um pouco sob o tegumento podemos ter metacercárias. Portanto, só para terem uma ideia de facto da abrangência e da diversidade que um único hospedeiro pode ter. Para observarmos os parasitas de animais marinhos, vamos fazer, e como exemplo, a pesquisa de parasitas num peixe. Assim, vamos de seguida ao laboratório, onde faremos então a análise e a observação desse peixe procurando parasitas. Vamos isolar esse parasita o mais limpo possível, de maneira a poder depois guardá-lo para mais tarde podermos eventualmente fazer alguma preparação definitiva, com coloração ou não, para mais fácil depois conseguirmos identificar a espécie a que pertence esse organismo. Estamos agora então no laboratório. Temos aqui o nosso hospedeiro que vamos analisar, que é uma caneca. E a primeira coisa que se faz numa análise parasitológica é recolher dados do próprio hospedeiro. Não vamos diretamente para os parasitas, ok? Primeiro vamos retirar dados do hospedeiro. Que dados é que retiramos? Vamos pesar, temos aqui uma balança para pesar o nosso peixe. Pesa 88 gramas e vamos também medir o nosso exemplar. Okay? Normalmente tiramos o comprimento total, este tem cerca de 19 cm de comprimento total. Okay? São dados que anotamos sempre, peso, comprimento e sexo e por vezes até a idade. Okay? Muito frequentemente retiramos algumas amostras de escamas para ler a idade por escalimetria. A segunda etapa será então passar à análise dos ectoparasitas. Interessa-nos conhecer todos os possíveis órgãos onde os parasitas possam alojar. Okay. No peixe, então, os primeiros órgãos a ser analisados são os órgãos externos. Okay? O que é que temos externamente? Temos o tegumento, temos várias barbatanas. Okay? Vamos isolar cada uma das barbatanas para uma placa de Petri e vamos também fazer uma raspagem no tegumento que será analisada à lupa. Portanto, vamos isolar as barbatanas, significa que vamos cortar as barbatanas pela sua base e vamos colocá-las uma a uma numa placa de Petri. Portanto, colocamos aquela primeira barbatana, vamos cortar aqui a barbatana caudal. Interessa-nos todo. Além das barbatanas, portanto, do externo, que será depois analisada à lupa, vamos também analisar a zona branquial. Para observarmos as brânquias, vamos ter que cortar aqui a cavidade ou o opérculo. Okay. Também será analisado à lupa, o seu interior pode ter parasitas agarrados e vamos isolar as quatro holobrânquias ao mesmo tempo. Vamos cortar, elas estão fixas nesta zona mais superior e depois aqui embaixo nesta zona mais inferior. Vamos cortar então as quatro holobrânquias. Analisamos as brânquias individualmente por cada brânquia, não é? Temos 4 holobrânquias, cada uma das holobrânquias será separada numa placa de Petri, será umedecida com água do mar, se trata de um peixe marinho, e vai ser observada à lupa. A holobrânquia é observada da face anterior e também da face posterior, portanto, depois de observarmos esta face, vamos voltá-las ao contrário e vamos analisar também esta face. No caso branquial podem aparecer com frequência crustáceos, como ectoparasita. Neste caso, na observação que estamos a fazer, aparecem exatamente monogenéticos, que são plateolmintas, são vermes chatos
e que se fixam aos filamentos branquiais com uns ganchos bastante poderosos. Na análise dos órgãos internos, vamos ter que abrir a cavidade visceral. Aproveitamos aqui esta abertura anterior e vamos seguindo na linha média ventral, de maneira a tentar não perfurar nenhum órgão interno. Afastamos aqui a musculatura. Temos neste momento então os órgãos internos. Cortamos o esófago e vamos separar o intestino e o estômago para uma placa de Petri, de maneira a observar depois cada órgão isoladamente. Okay? Nos órgãos da cavidade visceral temos dois tipos de órgãos. Temos órgãos que são compactos, como é o caso do fígado ou do baço, ok? E para esses órgãos o que fazemos é pegar numa pequena porção, como por exemplo o baço, colocar numa placa, esmagar com a placa seguinte, pressionar e observar isto à lupa, ok? Uma situação. A outra situação é o tubo digestivo propriamente dito. Como é um órgão oco, vamos ter que tentar isolar as várias partes do tubo digestivo e cortar de maneira a rebater esse canal e poder observar o seu interior. Estou perfeitamente dilatado desta faneca. Essa comida, um pequeno crustáceo que ingeriu, e devemos observar então à lupa as paredes do órgão para ver possíveis parasitas fixados nessa parede. Muito bem, na cavidade visceral vamos encontrar vários endoparasitas. Neste caso da pesquisa que estamos a fazer, um que encontramos com alguma frequência e com níveis de intensidade relativamente grandes, é o nemátodo do género Anisakis, que é um género que causa no homem inclusivamente a anisakiose, que é uma doença problemática a nível do aparelho digestivo humano. Esses parasitas aparecem por fora das vísceras e podem penetrar no músculo e por isso eles depois, uma vez no músculo, podem ser problemáticos para o homem, porque nós comemos essencialmente o músculo do peixe e ele pode vir juntamente com esse músculo ingerido. Portanto, devemos ter sempre atenção em cozinhar bem o peixe. Aliás, podemos ver alguns movimentos ainda destes parasitas. Aqui nestes frascos vocês podem ver uma coleção de parasitas que fomos recolhendo da pesquisa de parasitas em vários hospedeiros, uns grandes, vocês podem ver aqui nestes frascos mais à esquerda, ou outros mais pequenos ali nos frascos mais à direita, okay? De vários grupos taxonómicos. Temos aqui crustáceos, temos monogenéticos, temos digenéticos, temos isópodes, temos nemátodas. Okay? Este crustáceo aparece no peixe vermelho e está enterrado na sua musculatura por esta parte dilatada que vocês podem ver aqui anteriormente. Okay? O resto do corpo está exposto, está cá fora do documento, e aqui mais em baixo esta estrutura granulosa são os sacos ovígeos do copépito. Aqui temos um isópode, okay? Tipicamente um ectoparasita, aparece muito frequentemente no tegumento, mas há uma espécie que tem a preferência de local de fixação no hospedeiro na língua e curiosamente acaba por substituir a própria língua do peixe ao fim de algum tempo. A língua atrofia e o parasita ocupa o seu lugar. Depois de recolhidos os parasitas, eles têm processamentos diversos. Os helmintas, os céstodos e os digenéticos
Normalmente usamos coloração, porque aí interessa ver os órgãos internos e a coloração realça exatamente esses órgãos internos. Depois, então, de devidamente preparados os nossos parasitas, ou clareados ou courados, dependendo do grupo em questão, vamos recorrer a tabelas de identificação. Vulgarmente são livros bastante volumosos, como vocês podem ver aqui, onde aparece a descrição das várias espécies. Ora bem, para fazer a identificação das várias espécies, recorremos a livros de identificação, normalmente livros bastante volumosos, onde são descritas detalhadamente as características morfológicas das principais espécies. Okay? Esses livros normalmente começam por uma parte introdutória de composição morfológica geral e depois então têm tabelas que vão remetendo para as sucessivas espécies. E mais importante que as tabelas é os desenhos que têm relativamente a cada uma das espécies, ok? Representações do crustáceo completo e representações também de partes do crustáceo, ok? As antenas, as patas, vários componentes que são úteis para a identificação dos crustáceos e da espécie em questão. Okay? Portanto, são livros de facto muito ilustrados e com um nível de detalhe morfológico muito grande.